amigos, bom dia, tudo bem? Olha eu aqui de novo, compartilhando essas mensagens especiais. Muito obrigada por você nos acompanhar, por compartilhar, que Deus abençoe você por isso, viu? A nossa história hoje está falando aqui sobre um passo de fé. Será que você já teve que dar passos de fé na vida para algumas coisas? Eu creio que sim, todos nós. E essa reflexão foi encaminhada pela Jenny Rivera. Ela disse que ela tem a tendência de ser um pouco teimosa. Tem situações em que ela não gosta de ouvir a opinião dos outros, porque ela acredita que ela sabe o que é melhor para a vida dela. Quando ela estava no ensino médio, por exemplo, o pai dela e ela conversaram sobre o que ela faria de faculdade e sobre qual seria a sua futura carreira profissional. Ela sempre gostou muito de ajudar as pessoas, ela não passa mal com qualquer coisa e ela fica muito fascinada com aquilo que é fora do comum. Então, parecia óbvio que ela deveria ser uma enfermeira. No entanto, o pai dela aconselhou a fazer pedagogia, porque ele achava que ela seria uma boa professora. Ele tinha sido professor num período no Chile, né? E depois havia se tornado pastor lá na Austrália, que é de onde, inclusive, a nossa amiga escreve. Então, a inclinação dele era muito evidente, que ela se transformasse numa professora. No entanto, ela ficava sempre se esquivando das oportunidades para ensinar, porque ela achava que esse tipo de coisa não cabia nos planos da vida dela. Você já pensou alguma coisa assim, parecida com isso? Gente, passaram-se 14 anos. Hoje ela é uma enfermeira especializada em cuidados com ferimentos e terapias estomacais. E ela ensina, inclusive, a respeito disso, porque é parte do trabalho dela já há mais ou menos uns 7 anos. Em 2014, ela decidiu então fazer um mestrado em liderança clínica com educação para adultos, para ela poder então melhorar as suas habilidades e seus conhecimentos. E as portas para o ensino continuaram se abrindo, olha o que o pai dela tinha dito, né, para ela ser professora. No entanto, sempre que ela ficava nervosa, ela orava e ela dizia: Senhor, Tu estás abrindo as portas para que eu dê esta aula, então, por favor, me ajuda. Tranquiliza meu coração e que tudo seja para a sua glória. Gente, era uma coisa incrível, porque assim que ela abria a boca, o medo desaparecia. As mãos paravam de tremer e, de alguma forma, as palavras simplesmente iam saindo sem que ela precisasse ficar olhando para as anotações dela. Quando ela saía da sala de aula, ela ficava maravilhada, pensando assim, como é que ela estava gostando tanto de ensinar? E nos últimos anos, as portas continuaram se abrindo para ela, que ela continuasse dando aulas. Ela já lecionou até para os médicos, isso foi para ela uma coisa assustadora. Mas ela sempre dá aula para alunos de medicina. O que ela tem aprendido com esse novo gosto por ensinar e que Deus tem dado é a importância de a gente ouvir o conselho sábio de pessoas que a gente confia, pessoas que nos conhecem e, no caso dela, o pai dela. Mas também, obviamente, ouvir o chamado de Deus quando Ele quer que a gente faça. Às vezes Ele pede uma coisa que a gente acha que é impossível, né? Mas Deus sabe se a gente pode ou não fazer. Deus, inclusive, faz o impossível acontecer se a gente der o nosso passo de fé, se a gente não ficar fugindo e a gente sair da nossa zona de conforto. E se você fizer isso, pode ter certeza que Ele vai sustentar você, não vai desamparar você. As portas vão se abrir e você vai encontrar grandes realizações na sua vida. Deus abençoe você e que você aí possa dar o seu passo de fé, não importa qual seja. Ótimo dia, até amanhã.